Fim do mistério. Finalmente conhecemos os 26 nomes escolhidos pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. E essa convocação, óbvio, serviu para derrubar alguns mitos. Mito número 1. Aquele que diz que o jogador tem que estar num grande momento ali da sua carreira, um grande momento físico, um grande momento técnico para ser convocado. Mito número 2, o desempenho do sujeito em seu clube. Essas duas coisas caem por terra quando se trata, por exemplo, da convocação do Daniel Alves. O último grande momento do Daniel Alves jogando foi nos Jogos Olímpicos de 2020, que foram disputados em 2021, no ano passado, por conta da pandemia. Lá ele acabou conquistando a medalha de ouro e o cara estava voando ali, jogando muito bem junto com a garotada. Depois disso teve toda aquela rebordose, ele saiu do São Paulo, foi para o Barcelona, mas ficou esquentando o banco, depois foi para o Pumas e até a imprensa mexicana disse o seguinte: o que o Daniel Alves está fazendo aqui jogando no Pumas, um time horroroso lá do México? E aí nessa reta final ele estava até treinando no Barcelona B, quando recebeu ali a visita da comissão técnica para avaliar como é que o cara estava fisicamente para disputar a Copa do Mundo. Ou seja, Dani Alves foi convocado na base do nome, porque se a gente for levar em conta o que ele tem produzido no último ano dentro de campo, isso aí, como diz, não justifica nenhum tipo de convocação, ainda mais para uma Copa do Mundo. E aí eu fico imaginando o quanto isso deve deixar os laterais direitos do Brasil assim putos da vida com o Tite, porque não adianta o cara se matar, fazer uma grande temporada, ganhar títulos, porque no final das contas parece assim que tem um lugar cativo ali para o sujeito e acabou-se. E aí o Tite bem poderia chegar na coletiva e dizer assim: olha, eu tô levando o cara porque o cara toca um pagode legal, tô levando o cara porque ele tem muita experiência, porque ele vai passar essa experiência para a garotada, e aí tudo bem, a gente concorda com a convocação, porque pelo menos tem um critério ali, mesmo que não sejam dos melhores critérios, mas pelo menos tem alguma coisa ali. Tem uma justificativa, por assim dizer. E ainda falando no quesito desempenho no clube, a gente tem aí o Gabigol, que nesse último ciclo aí, entre 2018 e 2022, marcou nada menos do que 148 gols. Ele é o atacante brasileiro com mais gols aí nesse ciclo, e mesmo assim ele não foi convocado, cara. É uma coisa assim que, ao meu ver, é absurda. Aí vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas ele fez esse monte de gol porque ele joga o Campeonato Carioca, fez contra o Nova Iguaçu, fez contra o Bangu e etc e tal. Sim, mas você precisa lembrar que o Gabigol também é aquele cara dos gols decisivos na Libertadores da América. E aí a gente precisa de jogadores assim que tem esse perfil, cara, que não pipoquem nos jogos mais importantes, porque a seleção brasileira vai passar por momentos críticos nessa Copa do Mundo, porque assim que é uma Copa do Mundo, os jogos são tensos, às vezes você não consegue ali fazer um gol, é uma dificuldade tremenda. Então um cara como o Gabigol, com certeza, seria muito oportuno em momentos assim. Certezas que o Tite confirma com essa convocação. Certeza 1, que o treinador ele monta a sua forma de jogar, fecha o seu grupo e diz assim: vamos embora. E de preferência trabalhando com os bons meninos. Certeza número 2, que o treinador brasileiro é aquele tipo de treinador que vira as costas para o futebol brasileiro, para o futebol praticado em nossas terras. Basta você ver, por exemplo, nas últimas convocações, nos últimos anos, nas últimas Copas, que treinadores preferem, às vezes, apostar no jogador que atua no futebol da Ucrânia, no futebol da Rússia, em detrimento do futebol brasileiro. Ah, e sem contar naqueles jogadores que atuam em equipes medianas do futebol inglês, por exemplo, estão ali no meio da tabela, digo, não, vamos levar esse aí, que vale a pena. Pelo menos ele atua na Premier League. Pata que é parel, hein? Um exemplo disso era a feição que o Tite tinha pelo Philippe Coutinho. Philippe Coutinho é um cara, vamos combinar, nunca decidiu absolutamente nada em lugar nenhum. Nunca foi aquele jogador de chamar a responsabilidade. E eu tenho certeza, sou capaz de cravar aqui com vocês, que o Tite só não convocou o Philippe Coutinho porque ele se contundiu e não vai ter condições de se recuperar
até o início da Copa do Mundo. Por isso, a vaga acabou caindo ali no colo do Everton Ribeiro, que, na minha modesta opinião, cara, é muito, mas é muito mais jogador do que o Felipe Coutinho. E não só pelos títulos, né? Porque o cara realmente é bola pra caramba. Ganhou muita coisa no Cruzeiro, ganhou tudo no Flamengo. É um cara que merece demais essa convocação, mas que só foi convocado, a gente sabe disso, porque o Coutinho bichou na última hora. Aí, para quem vai dizer assim que o Tite não dá valor ao futebol brasileiro, pode usar como argumento o seguinte: não, mas ele convocou o Pedro. Pessoal, Tite não convocou o Pedro. Foi o Pedro que se convocou para a seleção brasileira e eu explico por quê. Não existe hoje, atuando no futebol brasileiro, um atleta como o Pedro. Nem aqui, nem fora do Brasil. A gente não tem um brasileiro com esse perfil de centroavantão, camisa 9, aquele cara centroavante clássico, grandão, talentoso, que mata a jogada, que bota a bola para dentro. Então, assim, pelo perfil do Pedro, pelo cara ter um perfil tão único nesse momento, acabou que ali ninguém, como diz, tinha que ser ele mesmo, porque não temos outro. Porque eu tenho certeza que se tivesse um jogador, pelo menos com um perfil parecido com o Pedro, que atuasse ali em qualquer lugar, qualquer campeonato periférico da Europa, o Tite ia preferir convocar esse cara no lugar do Pedro. Então, Pedro foi um cara que se convocou sozinho a partir do momento que virou titular absoluto do Flamengo. E mais uma constatação que eu quero deixar aqui nesse vídeo é o seguinte, que a seleção brasileira virou território de bons moços. Isso vem, acho que a última geração que a gente teve de jogadores assim, mais bad boys, foi na Copa de 2006. E de lá pra cá, cara, parece assim que virou um convento a seleção brasileira. Em 2010, por exemplo, o grande ícone da nossa seleção era o Kaká. É um cara mais bom moço do que o Kaká. Em 2014, cara, a gente também veio com uma galera ali que, pô, além de não ter aquele preparo emocional, né, todos bonzinhos, todos legais, todos gente fina ali, mas na hora do vamos ver a gente levou-lhe uma lambada de 7-0. 2014, a gente ali, de novo com uma galera legal, gente fina, e acabamos eliminados para a Bélgica. E é por isso que eu acho que um jogador como Gabigol caberia nessa seleção, porque é aquele jogador marrento, aquele jogador que chama a responsabilidade, que fala um monte, mas entra lá e resolve. Jogador que gosta de jogo grande. Mas o Tite preferiu ficar com o Gabriel Jesus, que na última Copa saiu sem marcar um mísero gol. O Gabriel Jesus, que tem aquela cara de biscoito do Shrek, do filme do Shrek. Ele preferiu levar o biscoito do Shrek do que levar o Gabigol, com aquela sua pecha ali de bad boy, mas com alma de predestinado. Tudo bem, mas se der merda, o Tite mesmo sabe que vai tudo para conta dele. É porque é assim que funciona o futebol brasileiro, pessoal. Se o Tite for campeão, trouxer a sexta estrela, ninguém vai lembrar de Gabigol, ninguém vai lembrar de outras escolhas ali. Vão dizer assim, por exemplo, Daniel Alves, você é o herói, o vovô da seleção brasileira. Vai ser aquela coisa linda, todo mundo vai falar um monte, todo mundo fica perfeito. Quando vence, cara, todo mundo é foda. Mas quando perde... Agora uma coisa muito importante sobre o Tite. Ele carrega todos os técnicos brasileiros consigo nessa Copa do Mundo. E eu explico por quê. Porque se o Tite perder essa Copa, eu aposto com vocês aqui que no próximo ciclo nós vamos ter um técnico gringo à beira do gramado. Afinal, os gringos já estão por aqui fazendo um bom trabalho. A gente já teve o Jorge Jesus no Flamengo, fazendo aquele time espetacular de 2019. A gente tem o Abel, que acabou de ser campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores. Ou seja, se o Tite fracassar, com certeza vai ter gringo aí no próximo ciclo. O que, pessoalmente, eu acho que não seria muito legal para os técnicos brasileiros. Eu torço muito pelos nossos treinadores, para que eles possam retomar o protagonismo em nível internacional. Bom, mas essa é a lista da Copa do Mundo e agora seja o que Deus quiser. Que os deuses do futebol estejam conosco. Amém. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Leanderson Lima e por aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para, ainda mais agora que vai começar a Copa do Mundo.